Ó, pessoal, só para avisar, nós já estamos sendo gravados, tá? Nesse momento. As mensagens do chat também ficam gravadas. Eu posso enviar depois, caso alguém necessite, mas já estamos com a gravação funcionando, tá? E hoje, especificamente, a gente fala um pouquinho de rocha ígnea. A gente estava falando semana passada sobre o ciclo rochoso, e a gente passa para esse assunto de rochas ígneas hoje, que são uma das etapas desse ciclo. Alguém pode me recordar aí quais são as etapas do ciclo rochoso, quais são os tipos de rocha que podem existir? Tem problema não, Gabriel. Estou perguntando se alguém pode me ajudar a lembrar quais são as etapas do ciclo rochoso, ou seja, quais são os tipos de rocha que podem existir. Sedimentar, beleza. Ígneas e metamórficas, massa. Agora, todas essas rochas, elas vão ter um ponto em comum, gente, que é a formação por esse tipo de materiais que a gente vai chamar de minerais. Então, antes de falar das rochas em si, a gente vai falar um pouquinho dos minerais, depois falar de rocha ígnea, tá? Antes de começar efetivamente, eu queria saber de vocês um pouco o que é que vocês acharam das leituras da semana, o que é que chamou a atenção de vocês, se vocês já têm alguma dúvida que eu possa tirar nesse momento. O que me chamou a atenção foi que eu vi lá que as rochas ígneas formam a maior parte da crosta terrestre, né? E que um exemplo assim de relevos e modificações exuberantes ocorre lá na Islândia, é só um exemplo. E aqui é uma curiosidade que eu vi por fora também, que por ter esses relevos bem exuberantes, chamou a atenção dos cineastas, então muitos filmes foram gravados lá, inclusive quem assistiu Game of Thrones foi gravado lá. Eu vi também a classificação delas, como elas são classificadas, né, em questão de textura e composição. As texturas pode ser eita, meu Deus, quase não sai. Cristalinidade, né, que são as presenças de minerais e vidros, a granulometria, que eles vão classificar de acordo com o tamanho dos minerais, e a composição mineralógica, né, que vai ver o índice da rocha, se ela é mais incolor, se ela é mais opaca, se ela é mais colorida, vão ver a proporção dos minerais nessa rocha, e a composição química e etc. Legal. É importante a gente falar da composição química dessas rochas, Gabriel, porque as rochas sedimentares, as rochas ígneas, elas vão ser altamente responsáveis por trazer minerais novamente para a crosta. Porque o que acontece? A gente sabe, por exemplo, para as plantas crescerem, elas precisam de nutrientes, né? Oi, Dalton, eu posso falar mais devagar. Talvez seja sua conexão. Ela tá cortando para mais alguém, gente? Eu sou pro Dalton. Boa noite, Eliane. Beleza. Ô, Dalton, eu vou falar mais devagarzinho. Qualquer coisa você avisa, tá? Mas você não tá ouvindo por causa do som ou porque tá cortando, Eliane? Eliane? Bom, até perdi onde eu estava, gente. Alguém lembra o que eu estava falando? Me perdi total agora. Sobre os minerais, lembrei. Então, o que acontece? As plantas, por exemplo, elas vão precisar, para fazer os processos delas, de água, luz e nutrientes, não é isso? Basicamente?
E quem são esses nutrientes, gente? Quem são esses nutrientes que vão viabilizar o funcionamento das plantas? Principalmente os famosos sais minerais, né, que vão ser retirados do solo e que vão ter ligação direta com a rocha matriz. Justamente porque eu tenho rochas mais ricas e menos ricas em nutrientes, né, em sais, em minerais. E nesse sentido, as rochas magmáticas são muito importantes porque, em geral, elas são rochas doadoras de nutrientes. As rochas sedimentares, por exemplo, como elas têm essa característica de serem um aglomerado de partículas, muitas vezes elas podem ser lavadas pela água num processo chamado lixiviação. Vou escrever aqui para vocês no chat, ó, que é simplesmente a retirada de nutrientes das rochas pela água. Então, por exemplo, a composição mineralógica das rochas ígneas é extremamente importante para a área onde essas rochas estão envolvidas, justamente porque ela vai determinar, por exemplo, fertilidade desses solos. Tá? Para a gente falar de rochas no geral, tem uma pergunta que eu gostaria que a gente pensasse. O que são rochas, gente? Como que vocês definiriam rocha? Agora eu vou perguntar e ficar igual aquelas meninas de programa de televisão, né? Bate no relógio. E aí, o que são rochas? Se um aluno ou aluna de vocês perguntasse, professor, professora, o que é uma rocha? Que resposta vocês dariam? Boa noite, Modilese. Professor, eu vi que a rocha ela é constituída de 2 ou mais minerais. Porém, em questão de tamanho, eu vi também que se tiver, tipo quartzo, se tiver ali só ele é considerado uma rocha em questão de proporção de tamanho. Foi o que eu entendi aí. Certo. Então, ó, o Gabriel deu aqui uma definição de que é algo que é constituído por 2 ou mais minerais, mas aí vai depender do tamanho. E o Alec está trazendo aqui estruturas sólidas que foram formadas com o passar das eras devido aos processos químicos da Terra. Então a gente está com definições bastante gerais, né? E a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor essa definição para a gente poder conseguir entender de fato como que os minerais estão relacionados com as rochas e como que elas se relacionam entre si lá dentro do ciclo, tá? Então a gente pode trabalhar as rochas, por exemplo, como esse conceito aí, ó. É uma associação de minerais que, por algum motivo geológico, acabam ficando intimamente unidos. Vai juntar um pouco da resposta que o Gabriel deu e do que o Alec deu. Agora vamos exercitar aí, gente, nossa crítica, nosso momento de professor crítico. Para vocês, esse conceito ele é bom ou ele é ruim? Vocês acham um bom conceito, uma boa definição ou não? Mais ou menos. O que você colocaria de crítica aí, Alec? É um pouco vago. Como que você definiria melhor, Eliane? Meio disperso e vago. Onde vocês trabalhariam, então, a definição? Sobre os processos da Terra. Mas veja, Ale, que você também foi, de certa forma, vago, né? Você manda lá, processos químicos da Terra. Tem milhares de processos químicos, né, que podem estar envolvidos. Dá na mesma aqui de usar algum motivo geológico, por exemplo. Se a gente pensar nas rochas metamórficas, elas não se formam só por processos químicos, tem processos físicos também, né, de temperatura e pressão. Então, na verdade, o grande problema desse conceito aqui
é que ele é um aglomerado de outros conceitos. Para esse conceito aqui, para a gente entender o que é rocha, a gente tem que entender o que é mineral, a gente tem que entender que motivos são esses, que o Alex já colocou e que levantaria, e a gente tem que entender o que é intimamente unido, né? O quão unido uma coisa precisa estar para ser uma rocha efetivamente. O Alex colocou aí, tem que ser sólido, né? Então, como que será que isso vai funcionar? Então, a gente vai destrinchar um pouquinho esse conceito. Mas lembrando que uma rocha é uma associação de minerais que, por algum motivo geológico, acabam ficando intimamente unidos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir minerais, tá? Que a gente tem essa resposta aí, ó. Minerais são elementos ou compostos químicos com composição definida dentro de certos limites, cristalizados e formados naturalmente por meio de processos geológicos inorgânicos. Então, os minerais, que são os componentes das rochas, eles são elementos ou compostos químicos com composição definida dentro de certos limites, cristalizados e formados naturalmente por meio de processos geológicos inorgânicos. Tá? Aqui a gente começa a destrinchar um pouquinho. Por exemplo, Gabriel, não necessariamente uma rocha tem que ter mais de um mineral. Eu posso ter uma rocha formada por um mineral só. Ok? Mas em questão de tamanho, eu disse assim que a partir de 2 ou mais minerais, mas se tiver só um mineral, depende do tamanho ou não? Em geral, o que a gente vai chamar de rocha são pedaços que a gente consegue ver, né? Que estão juntos em visão macroscópica. Claro que se você estiver falando da molécula lá do mineral, não vai ser uma rocha, né? Mas se eu consigo ver, eu posso considerar como uma rocha. Beleza? Massa. Agora, vocês enxergam algum problema nesse conceito também? Ou não? Esse está bom. Eu acho que não, devido àquela questão ali dentro de certos limites. Então ele já tem umas variações estranhas, né? O Alex apontou aqui, composição definida dentro de certos limites, mas como assim, né? Qual seria a variação que a gente poderia aceitar para chamar isso de mineral ou não? Então, esse conceito acaba ficando cheio de problemas também. Porque a gente pode pensar numa coisa como, por exemplo, eu tenho minerais que vão ser mais ou menos definidos, né? Então, essa variação depende do que eu estou tratando de como mineral. Eu tenho que entender que eu vou ter minerais com uma composição única, por exemplo, o quartzo. Todo mundo já viu um cristal desse ao vivo e a cores aí, gente? Já teve experiência de visualizar ou tocar um cristal de quartzo? Não. Não? Nunca viu? Essas pedrinhas que são pingentes, Alex, que às vezes tem umas redondinhas, rosinha. Uhum. Então, quando a gente voltar, a gente faz um momento aula prática para todo mundo ver um desses, tá? Ok. Que é uma coisa que todo mundo tem que conhecer. Na verdade, essa semana eu vou ver se eu desço no UFAO, eu dei mole e pego a coleção de minerais lá. O Povo Hippie vende, exatamente, Gabriel. Você passar ali do lado do teatro, olhar, dar uma olhadinha nos tapetes do pessoal vendendo as coisas lá, você vê. Então, vê, o quartzo, ele sempre vai ser formado por um átomo de silício e 2 de oxigênio, né, por um mineral chamado sílica. Beleza? Entender o quartzo como mineral é fácil, porque toda vez que eu pegar essa composição aqui, SiO2, eu vou ter o quartzo. Agora, quando eu penso neste mineral chamado olivina, bem bonito, né? Ó, vejam que interessante. Eu posso ter uma composição que varia entre ferro, silício e oxigênio, e entre magnésio, silício e oxigênio. Então, se eu tiver um mineral composto por Fe2, SiO4, ele é olivina. Se eu tiver um mineral composto de Mg2, SiO4, ele também é olivina. Então, é isso que estão se referindo àquelas variações dentro de certos limites, tá? E o que vai determinar essas variações aqui... Cadê?
esse tipo de situação aqui, ó, vão ser as propriedades químicas dos elementos que estão aqui envolvidos na formação desse mineral. Por exemplo, a sílica, né, o silício, ele pode formar um ânion, que é o silicato, SiO2-2, e ele vai se associar aí, é -4, na verdade, e aí ele vai se associar aí a esses materiais que podem formar cátions, +2, como o ferro e o magnésio. Então, esses cátions que são complementares a esse silicato, podem reagir com ele e formar a olivina. Nossa, circulei bem bonito o nome agora. Olha a minha habilidade, gente, manual aí, ó. Treinem, né, para serem bons professores online, tá? Para conseguirem fazer bonito assim, igual eu tô fazendo. Então, a olivina pode variar nesses limites aqui. Então, não vai ter um mineral aleatório ali, né? Não vai ter como chuchar ali no meio, de repente, enxofre. Justamente porque ele não vai estar de acordo com as propriedades que o silicato precisa ali para se ligar, tá? Além disso, a gente vê que os minerais também têm essa característica de serem cristalizados, né? Eu falei para vocês quando a gente viu essa foto aqui, ó, quem já pegou num cristal de sílica, né? E nesse sentido, o que será que significa a gente estar cristalizado? Algo que seja transparente, que seja similar a um cristal. Transparente? Será que é só a cor? Eu acho que só. Quem mais ajuda o Alec aí, gente? Tem relação ao que eu falei, não, do negócio da cristalidade. Ah, meu Deus, não vai sair não essa palavra. Cristalinidade? É isso, que é a presença, né, dos minerais e dos vidros, a quantidade de vidro, sei lá, alguma coisa assim. Tá, a gente vai chegar nessa questão do vidro aí. Para estar cristalizado, eu dependo de uma estruturação atômica cristalina. Então, o que significa isso? A organização dessas moléculas de forma que elas tenham uma estrutura que se repete. Tá vendo? Aqui, ó, é um silicato, né? Uma sílica. Si, que é o átomo marronzinho aqui, né? Bege, sei lá. E oxigênio, que é o átomo vermelhinho. E vejam como eles vão se organizando. Eles vão se ligando por oxigênios e fazendo estruturas cristaliformes. Se a gente olhar essa estrutura aqui, ó, que eu circulei bem bonita agora também, a gente enxerga, por exemplo, isso aqui, né, ó. Não é isso? Então, cada organização de minerais vai ter um formato cristalino diferente, ou seja, essa estrutura em rede, tá? Então, você vai formando redes de moléculas que têm uma estrutura previsível, você sabe exatamente como elas vão se organizar, a partir das propriedades químicas dessas moléculas, né, da organização dessas moléculas no espaço, para formarem as chamadas redes cristalinas. Por que a gente tem que tomar cuidado com a questão do vidro aí, Gabriel? Porque vidro não é mineral. O vidro é um material amorfo, que a gente vai chamar. Se você pegar um vidro mesmo, levar lá no microscópio mais potente que existe, que enxerga a formação molecular, você não vai ver essa rede bonitinha. As moléculas vão estar todas desorganizadas, amorfas, tá? Então, por exemplo, vidro não é mineral. Ele é feito de sílica também, né? Mas ele não é um mineral, tá? Então, para ser uma rocha, tem que ter uma estrutura cristalina. Essa estrutura que se repete, né? E é organizada de maneira previsível a partir das propriedades químicas dos elementos que formam cada um desses minerais. E esses minerais têm que ser formados naturalmente por meio de processos geológicos inorgânicos, certo? Então, que diferença vocês enxergam aí, gente, nessas duas imagens? Brilho. O que mais? Uma aparenta ter sido esculpida à mão e a outra não. Uma parece ser esculpida à mão e a outra não. O que mais? Coloração. Coloração. Se eu falar para vocês que essas duas gemas aí,
tem a mesma composição química, vocês acreditariam em mim, sim ou não? Sim. Sim, é um rubi. Uma delas é um rubi. E essa é a grande diferença, tá? Se a gente olhar em geral, apesar de eu ter um brilho um pouquinho diferente, um tá mais escurinho que o outro, que pode ser só uma questão do ângulo da foto, por exemplo, né? Esta gema de cá é um mineral e esta gema de cá não é um mineral. Agora você fala, por quê? Por que você está falando isso com tanta certeza, professor? Porque eu sei que a gema da direita foi feita sinteticamente. Então, apesar de ter a mesma composição química, que eu consigo lapidar da mesma forma, né? É uma gema de composição similar a um rubi, Dalton. A gente não pode chamar de rubi porque não é natural, né? Mas é um fake rubi aí, tá? Então tem a mesma composição química, podem ser lapidadas da mesma forma, justamente porque tem a mesma composição. Essa composição vai dizer como a gente pode trabalhar esses minerais, né, fazer esse tanto de faces. Só que a única diferença é que isso aqui é sintético e isso aqui foi feito pela natureza. Então, assim, gente, claro que eu não vou chegar numa mina lá e vou encontrar isso aqui, né? A gente vai encontrar isso de uma forma muito mais bruta, tem que ser trabalhado e tudo mais. Mas foi gerado por processos geológicos inorgânicos, tá? Pressão, temperatura, reacomodação de material. E aqui eu tenho exemplares de alguns outros materiais. Vocês sabem que materiais são esses aí? Pérolas, ouro e carvão. Pérolas, o segundo não é ouro, o terceiro é carvão. Deu o quê? Vocês são jovens, mas vocês assistiram Jurassic Park? Ó, gente, aqui a gente vai ter que bater um papo, né? É um clássico do cinema. Vocês são jovens, mas assim, tem que assistir, tá? Mas vê bem, no Jurassic Park lá tem uma história que eles tiram o DNA do dinossauro de dentro de um mosquito que está dentro de um âmbar, que é justamente isso, é um âmbar, que é essa segunda estrutura, que é resina de árvore, né? Fossilizada em geral. Essas substâncias aí são minerais? Sim, não, por quê? São minerais? Consegue justificar, Alec? Ou é só uma intuição do coração, assim? Acho que por elas terem sido produzidas pela natureza, algo do tipo água mineral, o âmbar da choquedava que você falou aí, e as pérolas dos processos das ostras. Acho que isso. E aí, pessoal, concordam com o Alec? Sim, não? Vamos botar o Alec na fogueira? Melhor no mapa, dilúvio, água de Acho que fogo, não, porque é pressão. de origem vegetal, sei lá. Então as plantas não conseguem fazer vegetal, mas pérola é de vegetal? Sua orientadora te mata, Gabriel. Pérola é animal, né? Lá de dentro da ostra, aquela camada de calcificação. Na verdade, gente, esses materiais não são minerais porque todos têm origens orgânicas. Então lembra lá da definição, processos geológicos inorgânicos, né? Todos esses materiais têm origem orgânica. A ostra produz a capinha que vai formar a pérola, né? A árvore produziu a resina, material vegetal sob pressão produziu carvão. Então, materiais de origem orgânica não são considerados minerais, exatamente. A gente não pode dizer que as pérolas, o âmbar e o carvão são minerais porque eles são orgânicos e não inorgânicos. Beleza? Então, os materiais têm que ter, os minerais têm que ter uma composição química dentro de um limite que você vai conseguir prever, tem que formar uma rede cristalina e tem que ser de origem geológica inorgânica. Beleza? E como que se forma isso, gente? De onde é que vem mineral? O Alec até sumiu.
Como vocês acham que se formam os minerais? Dos processos da Terra, sendo bem específico, né, Alec? A gente tem alguns processos que podem formar minerais. Um dos primeiros e mais comuns é a partir de soluções desse mineral. Ou seja, eu tenho uma água cheinha desse mineral, né, desse material dissolvido, e a partir da evaporação dessa água, as moléculas vão se unindo e formando os minerais em si. Já viram num filme, ou por experiência própria, ou num desenho, uma caverna? Não tem aqueles fincos que saem do teto, aqueles fincos que saem do chão, as estalagmites, estalactites? Todo mundo sabe do que eu estou falando? Já tem uma ideia? Heleno já deu um segundo caminho ali. Assim que eu terminar de explicar a solução, a gente passa para ele. As estalagmites e estalactites, por exemplo, são formadas por soluções supersaturadas, né? Aquela água, o mais comum é ter calcário lá. Então, aquele calcário está naquela água, à medida que a água escorre, ela vai depositando o calcário. Então, eu estou ali formando mineral rígido, né? No teto da caverna, ou no chão, onde ela pinga, e decantando, depondo material. Além disso, eu posso ter uma formação do estado amorfo para o estado cristalino, que tem muito a ver com o que a Eliane falou aí, a partir dos líquidos magmáticos, né? Ou seja, o que está líquido está amorfo, né, gente? Não tem uma estrutura cristalina. Então, você não vai olhar lá na água e achar que as moléculas estão todas organizadas, um cristalzinho, pipipi, popopó. Não, tá todo mundo ali no samba das pessoas loucas. Né? E à medida que isso vai mudando de forma, a gente pode adquirir esse estado ou não. Com o magma é a mesma coisa. Então, no resfriamento do magma, eu posso ter a estruturação dessas redes cristalinas. Né? Além da deposição de soluções de mineral, esse estado amorfo do mineral pode se transformar num estado cristalino. E condensação de materiais rochosos em vapor, ou seja, às vezes na erupção vulcânica mesmo, né? Eu tenho um calor tão grande que a rocha direto vira vapor já com esse mineral todo disposto aí nesse vaporzinho de rocha. Então, são as formas mais comuns de formação dos minerais. E a partir daí eles podem formar as rochas novamente. Então, como que a gente classifica os minerais? Né? Como que a gente dá nome para os minerais? Eu falei para vocês, o silicato, né? É a partir do ânion que está associado a esses minerais. Então, vejam só. Eu tenho aqui uma tabelinha com a classe, com o ânion e com os exemplos. Então, por exemplo, eu tenho vários minerais que são silicatos, que estão associados ao íon silicato, SiO4-4. E que eu posso ter aqui, ó, o quartzo, olivina, piroxênios, são todos exemplos de minerais silicatos. Eu vou ter óxido, hidróxido, vou ter carbonato, sulfeto, sulfito, um tantão de coisa, dependendo do íon que eu tenho. Quero que vocês saibam qual íon, qual nome, claro que não, tá? Quero que vocês saibam que existe uma forma de classificar os minerais e que essa forma de classificação se baseia principalmente no ânion que forma esse mineral. E dentro de cada uma das grandes classes, eu vou ter os minerais em si. É tipo como a gente faz uma classificação zoológica ou botânica também, né? Todo mundo que tem essa estrutura aqui, a gente põe dentro desse grupo. Então, apesar de eu ter um tanto de espécies diferentes, elas estão todas na mesma família, porque tem uma característica que junta elas. Nesse nosso caso aqui, a característica que une todo mundo é o ânion, e aí cada mineral, a partir dos seus cátions, vai ter seu nome específico, dentro de uma classe maior. Tá? E tem várias características distintivas para reconhecer os minerais, assim como a gente faz com os organismos vivos. Todo mundo já tem experiência de correr uma chave? De taxonomia? Quando você pega o bicho e fala assim, tem bigode, não tem bigode. Aí se tem bigode, eu vou para o passo tal. Cortou o áudio, eu repito, Gabriel. Todo mundo já teve experiência de correr uma chave taxonômica, de identificar um organismo através de uma chave dicotômica? No primeiro tempo que o senhor usou de chave, eu fiquei voando, aí depois eu linkei para né? Quem já fez sistemática vegetal, quem já fez zoologia, já deve ter visto uma chave aí. Então, assim como nos organismos a gente tem características distintivas, né? Nos minerais a gente vai ter também. Então, por exemplo, todo mundo sabe que para identificar a planta eu preciso ver a flor, angiosperma no caso, né? É uma das características que ajuda a separar. Nesse caso aqui,
dos minerais, a gente pode contar com essas características aí como hábito cristalino, transparência, brilho, cor, dureza, fratura, clivagem, densidade relativa, um tanto de coisa para classificar esses minerais. E a gente vai falar um pouquinho só desses primeiros 5, que são os mais comuns, tá? Ou seja, dá uma ideia aí de classificação de minerais. Então vamos lá. O hábito cristalino, ele é basicamente a forma como esse mineral se comporta macroscopicamente falando. Vocês conseguem enxergar as diferenças de formato nessas 3 imagens que estão nesse slide? Sim. O que é diferente no formato aí para vocês? O primeiro ele é mais pontiagudo, devido à sua formação. Os outros são mais retos. Então, quando a gente olha aqui, né, no quartzo, eu tenho, como o Alec falou, bastante pontinhas, né? É bastante pontiagudo. Já aqui no segundo, que é uma pirita, eu tenho essa formação que a gente chama de romboide. Ela é mais, parece um paralelepípedozinho colado no outro. E aqui na gipsita é uma estrutura bem linear, bem bonita, igual eu fiz. Bem linear, que a gente consegue acompanhar aqui, né? As fibras. E isso aqui é tão legal que a gente consegue puxar fios desse mineral, pegando na pontinha. Então, o hábito cristalino é justamente esse formato que o mineral tem quando eu observo ele macroscopicamente. Muitas vezes, esse hábito cristalino vai estar diretamente relacionado à rede cristalina. Lembram lá que eu mostrei para vocês a rede cristalina da sílica formando aquela estrutura, né, pontiagudazinha? Dá para ver que isso se repete aqui. Já na gipsita, se a gente for olhar a estrutura cristalina dela, ela é muito mais linear, parece uma correntinha, por isso que eu consigo destacar isso aí de cima até lá embaixo, tá? Além do hábito cristalino, uma outra característica bastante importante para classificar os minerais é a transparência. Vocês conseguem ver diferença de transparência nessas peças aí? Uhum. A primeira bem transparente e as outras 2 menos transparentes, né? Uma brilhante, a outra opaca. Beleza? Então, alguns materiais serão transparentes, outros materiais não serão transparentes, no caso dos minerais. A gente pode avaliar o brilho. Como vocês avaliariam o brilho aí dessas peças, gente? Assim, é brilhante ou não é? Cada uma das 3. A do meio é mais brilhante. A do lado, a sílica é um pouco menos. Ela tem alguns pontos de ser opaco e a gipsita fica opaca. Isso. No quartzo a gente tem um brilho transparente, né? Na pirita a gente tem um brilho metálico e a gipsita é opaca. Então observar o brilho também pode ser importante para classificar os minerais. A cor é bastante importante, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque quantas cores vocês enxergam nessa foto aí, gente? Mais de 15. Mais de 15, a Eliane chegou 5, fez um... O Gabriel chegou 6. E pensando nisso aí, quantos minerais vocês acham que tem? Dalton falou umas 6 também. Quantos minerais tem nessa foto? 6. 6. Ou 7, porque tem uma ali que tá separado, excluído, coitado. O 7, o excluído. Se eu falar para vocês, tem um mineral aqui. É o mesmo. Em geral é o mesmo. A grande composição de todas essas gemas é quartzo, né, que eu falei para vocês. É SiO2. Algumas têm um ou outro contaminante que fazem a cor ficar tão diferente assim. Então, se a gente fosse classificar, a gente classificaria como silicato, apesar de ter intrusões, que a gente chama, né, outros materiais dentro. Mas a cor aqui engana a gente. Apesar dela ser bastante importante para alguns minerais, ela pode não ser para outros, e por isso a gente tem que conhecer o mineral que a gente quer trabalhar ou está trabalhando. Além da cor, tem uma questão bastante interessante chamada traço. Então vamos lá, a gente viu que muitos minerais podem ter cores diferentes, e nesse caso aí, vocês acham que são minerais iguais ou diferentes?
olhando para esses que estão aí na tela? Eu acho que são iguais. São iguais. Quem mais? Quem acompanha o Alec, quem não acompanha o Alec? E seus amigos te deixaram, Alec, ninguém quer acompanhar você. Na verdade, acho que me deixaram também, porque ninguém quer nem me responder. Não, mas nós estamos aqui para chutar, ué. São o mesmo mineral ou diferentes, pessoal? Pensando em cor, brilho, transparência. Vamos afunilar a questão. Se a gente fosse analisar os três características que a gente já viu para diferenciar mineral: o hábito cristalino, a cor, o brilho e a transparência. Vocês acham que, analisando esses fatores, seriam o mesmo mineral ou diferentes? Pensando nesses aspectos, seria o mesmo, né? Eu concordo. Se tivesse só esses aspectos para avaliar, eu diria que é o mesmo. Mas olha que legal quando a gente risca uma placa de porcelana com eles. Bem diferente, né? Só 3 riscaram, os outros 2 não? Ou Só só 3 riscaram riscaram 2? e os outros 2 não. Exatamente. What the hell? E os que riscaram, riscaram de cores diferentes, né? A gente tem um risco mais avermelhado, um risco mais amarelado e um risco mais azulado para o grafite, tá? E é isso que a gente chama de traço. É a cor que o mineral deixa ou não ao ser riscado aí numa placa de porcelana. Beleza? Que também pode ajudar a diferenciar os minerais. E esse traço vai estar relacionado diretamente a uma outra característica que a gente chama de dureza, tá? A dureza do mineral significa o quanto ele é rígido ou não. Então, quanto menor a dureza, significa que mais riscável o mineral é. Então, pensa aí, o talco, esse talco que a gente, não que a gente usa hoje, né, porque o que a gente usa hoje é muito industrializado, mas o talco antigo era só o calcário. Se você for lá no talco e passar a sua unha, vem aqui no padrão secundário, tem alguns itens que são do nosso convívio, né, maior. Então, se você riscar o talco com a sua unha, a marca fica no talco e não na sua unha. Tá? Consegue entender esse raciocínio? Sim. Então, se um mineral é mais riscado que o outro, ele tem uma dureza menor. À medida que a dureza vai aumentando, eu vou tendo minerais mais rígidos, que não são mais riscados pelos minerais abaixo. Então, se eu pegar um quartzo e esfregar no talco, quem vai sair no prejuízo é o talco. Tá? Vejam que aqui ó, a porcelana tem dureza mais ou menos 7. Então, se a gente está pensando aqui ó, que a porcelana tem dureza 7, exatamente, Gabriel. Por isso que tem máquinas que apontam de diamante. Porque olha a dureza do diamante aqui, ó. Significa que ele vai cortar quase qualquer coisa. Ele não vai ser riscado por nada. Né? Leitor de LP. Então, quando a gente olha, a porcelana tem dureza mais ou menos 7. Pensando nisso, gente, a dureza desse mineral aqui e desse mineral aqui é maior ou menor que 7? E aí? O que vocês acham? Agora eu fiquei confuso. Eu acho que menor. Por quê? Porque muito provavelmente a porcelana foi quem riscou o material em cima. E não o material que riscou a porcelana. Mas veja, tem marca dele na porcelana? Não. Então é porque provavelmente ele não se desfez com o contato dela. Ela não foi rígida o suficiente para poder desfazer
aquele material. Porque pensa, mesmo se eu pegar, pensa no giz, tá? Que é talco também. Quando você passa a sua unha no giz, vai ficar giz na sua unha, não vai? Um pouquinho? Uhum. Mas a marca ficou lá no giz, né? Aqui é o mesmo caso. Então, mesmo que não tenha pintado a porcelana, não quer dizer que ela não foi, que ela era mais rígida que ele. Quer dizer que o quê? Ela não conseguiu riscar, tá? Esse material não foi suficiente, não foi duro o suficiente para poder riscar o mineral. Então aqui, ó, no primeiro e no segundo lugares, a gente tem materiais que têm dureza maior que 7, e aqui a gente tem materiais que têm dureza menor do que 7, ó. E provavelmente esse vermelho tem uma dureza bem baixinha, porque ele se desfez um tanto, ó, em contato com a porcelana, tá? Então, e vejam que, ó, gente, é bem interessante que a porcelana, no caso, ela é mais dura que uma lâmina de aço, né? Então, ela é bem rígida mesmo. Se você passar uma pontinha de porcelana no aço, você marca, e ela não é marcada pelo aço, no caso. E aí tem os exemplos, ó, dos minerais com suas carinhas mesmo, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Beleza? Bereta. E quando é igual, tipo lapidar o diamante, lapida com ele mesmo? Exatamente, Gabriel. Com a abrasão dele mesmo, né? E agora, assim, por exemplo, na lapidação de diamantes mesmo, falando um pouquinho da gema, já tem se usado laser, né? Mecanismos bastante avançados para lapidar esse tipo de material. Daí já não é mineral mais, é um outro tipo de tratamento. Tem corte com água, né? Várias. Até porque se fosse riscar um no outro, um ia se perder, no caso, né? Não é isso? Porque ia acabar todo mundo na abrasão aí. Mas, em geral, a gente sempre precisa usar um material mais duro. No caso do diamante, que é muito, muito rígido, usam-se outras técnicas, tipo o laser e tal. Antigamente, realmente, era em materiais que iam se desgastando, mas ao longo do tempo desgastavam o diamante também. E aí a gente volta nas rochas, né? Que são esse conjunto de minerais, então. Então, o que é importante para a gente definir rocha a partir dos minerais, gente? As rochas são materiais formados por minerais que, por algum motivo geológico, ficaram intimamente unidos. E esses motivos geológicos vão ser as fases do ciclo das rochas, tá? Em geral, nós vamos classificar as rochas como ígneas, sedimentares e metamórficas, como o Gabriel já lembrou a gente lá no comecinho da aula, né? E as rochas ígneas ou magmáticas são chamadas de ígneas justamente por isso. Ígneo era relativo ao fogo na Grécia, né? Então a gente tem uma coisa muito, muito quente que é o famoso magma. Não é isso, pessoal? As rochas magmáticas têm origem no magma. O que é o magma, gente? Como que a gente pode definir esse material? Eu anotei aqui que é uma massa ou uma pasta proveniente das camadas inferiores da Terra. Pasta de rocha fundida, uma pasta proveniente do interior da Terra. Então vejam que ela em si não é uma rocha, porque ela é amorfa, não é isso? Não vai ter aquela estrutura cristalina bonitinha das rochas. E uma coisa que o Alec falou que é bastante importante, que a gente vai chamar isso de magma enquanto ele está no interior da Terra. Quando ele sai da Terra, a gente vai chamar de quê? Lava? Lava, exatamente, tá? Então a lava é o magma fora da Terra e o magma dentro da Terra é o próprio magma. Agora, vocês acham que essa diferença de nome é só por fricote de cientista? Ou vocês acham que tem algum significado? Porque cientista às vezes gosta, né, de ficar botando nome nas coisas, nome diferente. O que vocês acham disso? Eu acho que ela, dentro da Terra, ela não sofre tanta ação do ambiente externo. E a partir do momento que ela sai do vulcão, ou seja lá de onde ela venha, ela começa a sofrer alterações, ao ponto de se solidificar e tudo mais.
Exatamente. Na verdade, na própria expulsão, no caso da lava, né, do vulcão, do magma, ela já perde um tanto de material que está gasoso, ela já muda de composição, então existem diferenças de composição de dentro para fora da Terra. Né? E isso vai influenciar, inclusive, em que tipo de rocha a gente vai incorrer no resfriamento desse material. Então, o magma, ele é realmente essa substância composta por minerais fundidos aí em ponto de ebulição, né, que vão estar lá no manto primeiro e que vão escapar para o exterior via os vulcões, né, onde eu tenho essas explosões vulcânicas. Não precisa saber os nomezinhos não, tá, gente? Das estruturas do vulcão, essas coisas. Então, só lembrar que abaixo da superfície, lá no manto, eu tenho o magma e acima da superfície eu vou ter a lava. E aí eu vou ter velocidades de resfriamento muito diferentes. Por exemplo, se eu tenho um acúmulo de magma embaixo da Terra e um vulcão que explode e libera lava para fora, para a atmosfera, quem que vai resfriar mais depressa? Quem está lá dentro da Terra ou quem está fora? Fora. Quem está fora, né? E isso vai influenciar diretamente na velocidade de resfriamento. Essa peça que a gente vê aqui, ó, nesse slide, é um granito clássico, acho que todo mundo já viu pia de granito, essas coisas, e a gente consegue enxergar fora, exato, Dalton. E a gente consegue enxergar diversos cristais. Também tem cristais de cores diferentes? Tem cristalizações escuras, tem cristalizações branquinhas, tem cristalizações amarronzadas. Vocês conseguem ver diferentes cristais? Sim. E relativamente grandes, né? Já aqui, ó, eu tenho um pedaço de basalto, que é um outro tipo de rocha magmática. Aqui vocês conseguem ver cristais? Eles brancos, dessa vez? Não, aí pode ser, são outras substâncias mesmo. Então não. Então não. Então o que acontece? Os dois são rochas. Então eu tenho cristais nos dois. Mas aqui no basalto os cristais são bem pequenos. Exatamente. Não é nem que não dá tempo de separar, Gabriel. Não dá tempo desse cristal crescer. Tá? Quanto mais devagar resfria, maior é o tempo para as moléculas se organizarem de forma a formar aquela rede cristalina bem bonita. Se resfria muito depressa, eu não tenho tanto tempo desse cristal crescer e ficar grandão. Vou ter redes mais modestas, vamos dizer assim. Tá? Então, as rochas magmáticas intrusivas, essas que acontecem dentro da Terra, sempre vão ter uma organização cristalina mais pronunciada do que as rochas magmáticas extrusivas, que estão fora da Terra. Então, quando o magma resfria dentro da Terra, ele vai formar rochas intrusivas, e quando a lava resfria fora da Terra, ela vai formar rochas extrusivas. E as rochas intrusivas vão ter uma formação cristal, né, cristalina, mais pronunciada que as extrusivas. Isso vai estar diretamente ligado com o local de formação, né, sendo que as rochas intrusivas são formadas abaixo da superfície e as extrusivas acima dela. As rochas ígneas podem ser classificadas ainda quanto à sua composição química, Gabriel tinha falado, quanto ao seu teor de sílica e quanto à sua granulometria, que é justamente isso que a gente está falando agora, o tamanho do grão que forma essa rocha. Tá? Então, quando a gente olha essa tabela aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui no eixo X variando a quantidade de silicato, tá vendo? Aqui eu tenho menos silicato, 40, do que aqui. E aqui eu tenho a porcentagem do material em volume, do mineral em volume, né? Então, quanto maior o volume desse mineral, mais próximo de algumas dessas rochas eu estou. Aí a gente já consegue dar o nome da rocha a partir da sua composição mineral. E vejam que eu tenho tanto rochas vulcânicas quanto rochas plutônicas. Aqui, ó, gente, vulcânica é sinônimo de extrusiva, tá? Acontece na explosão do vulcão. E plutônica, intrusiva, acontece lá dentro da Terra. Tenho rochas extrusivas e intrusivas com a mesma composição. Só que a estrutura cristalina vai ser diferente, tá? No caso de composição química, tem uma coisa bastante importante que a gente vai diferenciar em rochas básicas e rochas ácidas.
as rochas ácidas têm mais sílica, né? Um excesso de quartzo. E isso é importante, porque, na verdade, elas vão ter a ver com o tipo de solo que a gente vai ter na formação daquelas rochas, porque rochas com menos sílica, no caso das magmáticas, que são as básicas, vão ter mais ferro, mais magnésio, mais cálcio, que são minerais, são nutrientes para as plantas, né? Então, solos formados em rochas ígneas básicas são mais ricos do que solos formados sobre rocha ígnea ácida. As rochas ígneas podem ser classificadas ainda em máficas e félsicas, conforme a quantidade de ferro e magnésio que elas têm. Tá? As rochas máficas são extremamente ricas em magnésio e ferro, e as félsicas são realmente ricas em silício, muito próximas aí das básicas e ácidas. E isso é importante justamente porque a gente consegue identificar como o mineral foi formado, né, como que foi aquele ambiente quando a rocha foi formada, a partir do tipo de mineral que eu tenho dentro dessa rocha. Preciso saber dessa tabelinha aqui? Não, gente, não precisa. Só para vocês verem como um mineral vai se tornando outro, ó, conforme varia aqui a temperatura de cristalização e o intemperismo. Beleza? Então, quanto maior a temperatura de cristalização, eu vou ter diferentes materiais. À medida que vai aumentando o intemperismo e diminuindo a temperatura, eu vou tendo outros materiais formados, outros tipos de rocha formada. Tá? E isso ajuda a gente a contar a história daquele ambiente. Como que foi que formou? Foi embaixo da terra? Não foi? Foi explosão vulcânica? Não foi? Se explodiu o vulcão, caiu direto no mar? Não caiu? Então tudo isso ajuda a gente a construir aquele ambiente de novo. E a gente ainda tem uma questão, né, que está colocado como rochas, né, magmáticas amorfas, mas é complexo justamente porque a gente já viu que materiais amorfos não geram rochas efetivamente, então que é um nome mais fantasia, que é a obsidiana, né, o famoso vidro de dragão aí realmente existe, e é uma rocha magmática amorfa bem bonita, na verdade. E se vocês enxergarem, ó, ela quebra até como quebra vidro. Já viram um vidro mais grosso quebrado? Ele faz exatamente, ó, essas estruturas aqui, justamente porque eu não tenho uma rede cristalina, tá? Game of Thrones, exatamente. É isso aí que matava Caminhante Branco, né? Que eu preciso que vocês saibam disso aqui tudo, gente? Principalmente como se formam as rochas, as diferenças básicas entre os tipos de rocha magmática e qual que é a importância de reconhecer essas diferenças, tanto a partir dos minerais como a partir das características, beleza? E eu quero que vocês incluam essas informações no infográfico que eu solicitei para vocês como atividade dessa semana, tá? Eu sei que é um tantão de conteúdo, é muita coisa que vocês não viram ainda, muitos termos diferentes, por isso eu peço que vocês estudem, leiam os textos antes da aula, para facilitar esse momento nosso, que já é bem rapidinho. Então, quanto mais leitura vocês têm, mais fácil fica de entender o contexto aqui, tá bom? Vocês têm críticas, dúvidas, sugestões nesse momento? Querem que eu explique novamente alguma coisa? Estou à disposição. Não? O maravilhoso silêncio. Então tá. Então, beleza, pessoal. Eu vou encerrar aqui nossa gravação e já desejar a vocês uma boa noite.